Graça e paz, amadas irmãs. Não foi nada combinado, mas me parece que a meditação da Gi e até mesmo a oração da Alessi combinaram muito com a mensagem de hoje. Nós continuaremos falando sobre a oração do Pai Nosso, né? E semana passada foi Pai Nosso que estás nos céus, e hoje é santificado seja o teu nome. Minhas irmãs, toda oração carrega uma lista de prioridades, não é? A gente ou começa com aquilo que a gente acha mais importante, ou a gente deixa para o final. Vamos deixar por último a coisa mais importante, porque essa eu não vou esquecer. Muitas vezes a gente pede primeiro aquilo que está doendo mais, não é? A saúde que não está indo bem, o emprego nosso ou de alguém que vai em risco, o filho que está preocupando, a conta que não fecha. E não há nada de errado em nós levarmos essas coisas para Deus, mas repare aonde é e como é que Cristo nos ensina a orar. Antes de qualquer pedido pessoal, antes de pedir pelo pão, antes de pedir pelo perdão, antes de pedir pelo livramento, Jesus ensina assim, ó, santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro pedido da oração do Pai Nosso. O primeiro desejo de uma vida cristã, de uma oração cristã, não é para que Deus de fato resolva a nossa vida, mas veja que interessante, veja que impressionante, que Deus seja reconhecido como Deus na nossa vida. Isso pode até soar um pouco estranho para nós quando nós lemos pela primeira vez ou rapidamente, porque Deus já é Deus. Então por que a gente vai orar por algo que já é verdade? Por que eu vou pedir por algo que já acontece? O nome de Deus já é santo, independentemente do que eu faço, independentemente do que eu deixo de fazer. O nome de Deus já é santo e não vai ser mais nem menos, independentemente da minha oração. Então, o que é que nós estamos pedindo? Quando diante de Deus nós falamos, Pai, santificado seja o teu nome. Nós estamos pedindo que a santidade de Deus, que já existe em si mesma, seja reconhecida, seja honrada e seja refletida em nós, e na nossa igreja e no nosso mundo. Por isso, vamos lembrar, não é ainda que todos nós saibamos de cor qual é essa oração, vamos abrir juntos em Mateus 6, 9. Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com Mateus, capítulo 6, versículo 9. O texto diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Uma expressão pequena, não é? 5 palavras apenas. E por ser 5 palavras, eu acredito que nós podemos aprender 5 coisas com essa frase, santificado seja o teu nome. E a primeira delas é que o nome de Deus é maior do que uma simples palavra. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós olhamos principalmente para o Antigo Testamento, nós podemos perceber, nós podemos aprender de que o nome representa o caráter daquela pessoa, representa a reputação daquela pessoa, representa aquilo que aquela pessoa realmente é. Não à toa que Deus tem o costume de mudar o nome de algumas pessoas na Bíblia, porque Ele muda a reputação, Ele muda o caráter, Ele muda aquilo que a pessoa realmente é. Então, quando Deus revela o seu nome a Moisés, Ele não está apenas se identificando, assim como eu me identifico, falando, prazer, eu sou o Diego Balbueno. Não. Quando Deus revela o nome dele a Moisés, Ele está revelando quem Ele é. Um Deus fiel, um Deus compassivo, um Deus justo, um Deus paciente e um Deus santo. Por isso, pedir para que o nome de Deus seja santificado nas nossas orações é para nós pedirmos para que em nossa própria vida Deus seja tratado de acordo com quem Ele é. Nós não santificamos o nome de Deus tornando Ele mais santo do que Ele já é, porque Deus já é perfeitamente santo. Mas nós santificamos o nome de Deus quando nós reconhecemos essa santidade e vivemos de acordo de um jeito que não contradiga essa santidade. Por isso é que pode ser que nós não percebemos isso, mas essa oração começa confrontando a gente.
Porque se nós pedimos para que o nome de Deus seja honrado, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: a minha vida tem honrado ou desonrado o nome de Deus? Mas nós podemos aprender também uma segunda coisa com essa frase, com essa expressão: santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santificado no modo como nós tratamos as pessoas. Talvez nós pensemos que honrar o nome de Deus se resuma a nós não usarmos aquelas palavras muito não adequadas, aquelas palavras meio feias, meio chulas, ou simplesmente não usar o nome de Deus levianamente, o que é verdade, é importante que isso seja feito. Mas a palavra de Deus vai além. O nome de Deus é desonrado nas nossas vidas quando alguém que se diz crente maltrata o marido ou maltrata a esposa em casa, mas chega na igreja e dá um sorrisão mostrando que é crente, que é bonitão, que é bonitona. O nome de Deus é desonrado quando nós falamos mal de um irmão, falamos mal de uma irmã na roda de conversa e depois a gente diz que está orando por ela na reunião de oração. Quantas vezes a gente já não ouviu uma fofoca em forma de pedido de oração? Nossa, nós precisamos orar por aquela pessoa, porque aquela pessoa está passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. O nome de Deus é desonrado quando nós julgamos o outro muito rápido. O nome de Deus é desonrado quando nós guardamos rancor por anos. Quando nós usamos a língua para ferir alguém ao invés de edificar. Assim o nome de Deus é desonrado na nossa vida. Mas, por outro lado, o nome de Deus é honrado na nossa vida quando uma mulher perdoa quem a magoou. Quando uma mulher escolhe ter paciência ao invés de ter explosão. Quando uma mulher decide visitar alguém que ninguém visita mais. Quando uma mulher decide tratar com respeito alguém que não a trata com respeito devido. Tiago escreve na sua carta que com a mesma língua nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. E ele completa que isso não deveria acontecer, porque não faz sentido. Queridas, o modo como nós tratamos os outros não é uma questão secundária, uma questão que a gente não deva dar importância na nossa vida, mas é a maneira pela qual nós estamos demonstrando se o modo que nós tratamos o nome de Deus é honrado ou é desonrado. Se a maneira que nós tratamos o outro ou mostra, ou aparece, ou desaparece com o nome de Deus diante do mundo. Porque sejamos sinceras, minhas irmãs, por que é que você dizer que você é crente lá fora é tão ruim? Não é simplesmente porque o mundo odeia os cristãos porque seguem a Jesus, mas é porque os cristãos dão mais mau exemplo do que bom exemplo. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Mas existe uma terceira lição que nós podemos aprender a partir da expressão santificado seja o teu nome. Porque o nome de Deus é santificado dentro de casa. Existe uma tentação a todo cristão de separar a vida em compartimentos, em caixas, em áreas. Então eu tenho um espaço para a fé, eu tenho um quarto da fé, onde eu vou praticar o culto, onde eu vou praticar as atividades da igreja, e eu tenho um outro espaço para a vida real, vivido em casa, vivida no trabalho, vivido na cozinha. Mas acontece que não existe um território neutro para Deus. A vida doméstica é também um lugar de adoração. Por isso, a maneira como uma mulher trata o marido, a maneira como uma mulher corrige os filhos, como uma mulher cuida da casa, como uma mulher recebe as visitas e reage num dia de cansaço extremo. Tudo isso santifica, ou profana, ou desonra o nome de Deus diante daqueles que a estão observando. Isso não significa, obviamente, que a casa da gente tenha que sempre estar um brinco, porque é impossível, né? Não tem como. Sempre vai ter mais coisa para fazer e mais coisa para fazer, porque é um trabalho ingrato, nunca acaba. Mas significa que ali dentro da casa, no ambiente mais familiar e no ambiente onde a gente está mais exposto, porque a gente não coloca sorriso de mentira, a gente não usa máscara dentro de casa, a gente é quem a gente é. É ali que o nome de Deus precisa ser reconhecido.
É ali, dentro de casa. Não porque vai haver ausência de conflitos, não porque não vai ser tudo 100%, porque a nossa casa vai ser a família Doriana, e nossa, todo mundo feliz, todo mundo acorda feliz, com o bafo de menta, feliz da vida, com o cabelo penteado, maquiagem na cara. Nossa, meu filho, que alegria ver você aqui hoje. Nossa, meu pai, que bênção é ter o Senhor como pai. Não é isso. Mas pelo modo em que nós resolvemos esses conflitos, pelo modo como nós lidamos com esses problemas em casa, com humildade, com confissão, mas também com graça. E a quarta lição que nós podemos aprender a partir da expressão santificado seja o teu nome, é que o testemunho diário das nossas vidas fala muito mais alto do que a gente imagina. Porque é muito possível que muitas pessoas ao seu redor nunca tenham lido a Bíblia e talvez nunca leiam a Bíblia, mas observam a vida de uma vizinha, observam a vida de uma colega de trabalho, observam a vida de uma parente que se diz cristã. Para essas pessoas, o evangelho muitas vezes chega primeiro pelo comportamento, antes de chegar pela pregação. Quer ver? Vou até confessar um pecado meu. Ontem, a Olivinha estava muito brava. E a gente estava em outra igreja, em outra cidade, em tudo novo para ela. E se para a gente sair da rotina é ruim, imagina para um bebezinho. Aí ela estava muito brava. A Fernanda estava terminando de se arrumar dentro do carro e eu fui levar ela para a igreja. Aí eu peguei ela na mão e peguei a Emily, aí ela pegou a mão da Emily e nós fomos três indo para a igreja. A Olivia empacou e começou a chorar. Aí eu falei, firme assim, meu Deus do céu, Olivia, por que você está chorando? Você está com seu pai aqui, vamos para a igreja, para de chorar, menina. Uma irmã ficou olhando para mim assim. Pensei, pronto, não interessa o que eu vou pregar nessa manhã, essa mulher não quer saber de mim mais. Eu não sei, sinceramente, se ela quis ouvir ou não a minha pregação, mas o que eu pensei foi, não importa a minha pregação, ela pode ser muito boa, pode ser maravilhosa, mas se na cabeça dela eu dei um mau testemunho com a minha filhinha, já era. Eu não sou homem de Deus para aquela mulher. Então fala muito alto, gente, fala muito alto o nosso testemunho. Mas esse foi comigo ontem, e eu não dei um bom exemplo, mas você pode dar um bom exemplo. Quando você perdoar ao invés de guardar mágoa, quando você servir sem ficar cobrando reconhecimento, quando você atravessar a dor com esperança ao invés de desespero, porque todas nós, né, vamos ter que passar por dor, por problemas. E nós sabemos que no fim das contas tudo vai dar certo, porque um dia Jesus voltará e não haverá dor, não haverá morte, Ele com as suas próprias mãos enxugará as lágrimas dos nossos rostos. Mas a maneira que nós lidamos hoje importa para quem está de fora vendo também. Para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para a irmãzinha que me viu no estacionamento. O contrário também é verdade. Quando a vida contradiz a fé que a gente professa, o nome de Deus se torna motivo de desprezo e não de admiração. É claro que isso não deve ser uma pressão para que eu e você, então, busquemos viver uma vida perfeita, né? Ou que pareça perfeita, porque a gente vai até começar a fingir, né? Não vamos ser verdadeiros. E não é isso o ponto. Mas nós precisamos lembrar de que a nossa vida é um dos lugares onde as pessoas mais próximas nos enxergam de verdade. E ao nos enxergar, elas vão enxergar ou não Deus na vida da gente? Essa é a grande questão. Por isso que nós precisamos orar para que o nome de Deus seja santificado na nossa vida. E por último, a quinta lição que nós podemos aprender dessa expressão é: antes de pedir para que Deus mude a nossa situação, nós precisamos aprender a desejar que Ele seja glorificado na nossa situação. E meus irmãos, isso aqui é coisa para crente mesmo, porque é só por fé isso aqui. Porque diante de uma dificuldade, a primeira reação que todos nós demonstramos é o quê? Pedir para que Deus resolva tudo. Normal que a gente peça isso. E a gente pode pedir isso, a gente deve pedir isso. Só que Jesus nos ensina a colocar antes desse pedido,
Esse pedido está na oração. Mas antes dele, nós precisamos colocar um desejo maior, primeiro, como maior prioridade, que o nome de Deus seja santificado mesmo dentro da nossa dificuldade. E isso muda a maneira como nós enfrentamos a espera, a doença, a perda ou a incerteza. Porque nós podemos nos perguntar como é que o nome de Deus pode ser honrado mesmo nessa situação que eu não escolhi passar. O nome de Deus pode ser honrado, talvez você demonstrando paciência. Talvez demonstrando confiança, que continua confiando em Deus mesmo quando as respostas não vêm. A maneira pela qual você trata quem cuida de você durante a doença. Orar assim, santificado seja o teu nome. Não é abrir mão de que Deus haja na sua vida, no seu pedido, mas significa que nós estamos pela fé exercitando diante de Deus de que o nosso maior desejo não é apenas sair da dificuldade, mas é pedir para que o nome de Deus seja glorificado, não só depois da dificuldade, quando a gente for contar o testemunho que deu tudo certo, mas durante a dificuldade. E esse negócio é difícil. E ouvir isso aqui tudo parece muito difícil. Parece impossível de colocar em prática. E minhas irmãs, eu não vou mentir, não é impossível mesmo. É impossível mesmo. Porque só existe um que santificou perfeitamente o nome do Pai em cada instante da vida. Jesus. Não foi Mateus que escreveu isso aqui. Não foi o apóstolo Paulo, que a gente gosta muito. Foi Jesus. O único. Ele honrou ao Pai quando ensinou com autoridade os discípulos. Ele honrou ao Pai quando ele serviu aqueles que eram desprezados. Quando ele permaneceu fiel mesmo sob acusação injusta. Ele honrou o nome do Pai quando orou no jardim do Getsemane assim, ó, não seja como eu quero, mas como tu queres. A oração de Jesus não era para ele simplesmente passar a cruz, mas era, se fosse possível, que esse caso ele se passasse dele. Mas não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. E depois foi até a cruz. Na cruz o nome de Deus também foi glorificado, na entrega do próprio Filho. Ali a justiça e o amor de Deus apareceram juntas nesse ato de Jesus, porque Jesus pagou pelo pecado que profanava o nome de Deus, mas ao mesmo tempo, com o seu sacrifício, Jesus revelou a profundidade da graça do Pai. É por isso, é por causa disso que nós tantas vezes desonramos o nome de Deus com as nossas palavras, com o nosso orgulho, com a nossa impaciência. É por causa disso que, mesmo assim, nós podemos ser perdoados e recebidos em Deus. Porque não é a performance, não é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a gente deixa de fazer que vai fazer com que o nome de Deus seja mais ou menos santo diante dele. Porque nós já fomos declarados justos em Cristo. Mas é por gratidão a essa graça. É por gratidão ao que Jesus Cristo fez. Sabendo que nós já recebemos isso. Sabendo que em Deus, quando Ele olha para nós, porque Ele olha por Jesus, nós já santificamos o nome dEle. Nós já somos varões e varoas perfeitas. Por causa de Jesus. É por essa gratidão que o Espírito Santo então começa a transformar a sua vida. Então, a partir do momento que o Espírito Santo começa a transformar a sua vida, a nossa vida passa a refletir, de maneira imperfeita, é verdade, mas passa a refletir aquilo que Cristo um dia já realizou perfeitamente. Então, queridas irmãs, antes de continuarmos pedindo pelo pão, pelo perdão, pelo livramento, vamos parar por aqui. Santificado seja o teu nome. Nos lembra que a oração, ainda que seja nós que estamos fazendo, ela não começa em nós, mas ela começa no desejo de que Deus seja honrado. Talvez, pode ser que a sua semana mal começou, mas ela já esteja bem difícil. E a sua primeira vontade é de pedir para que tudo se resolva o mais rápido possível. Peça para que tudo se resolva do modo mais rápido possível, sim. Peça isso. Mas peça também para que diante da dificuldade, no meio da dificuldade, o seu modo de reagir
possa mostrar quem Deus é e como Ele age para alguém à sua volta. Talvez você reconheça que em casa você tem tratado mal a quem você mais ama. Ou você reconheça que a sua língua tem mais ferido do que edificado. Leve isso ao Pai. Ele não recebe apenas a nossa admiração, mas Ele também recebe a nossa confissão. E lembre-se de que você não precisa produzir santidade suficiente para merecer a aceitação de Deus. Você já é uma filha amada que o Senhor aceita, que o Senhor ama, porque Cristo já santificou perfeitamente o nome do Pai no nosso lugar. Mas agora, pela graça e não pelos nossos méritos, Cristo nos capacita, nos convida a viver de um jeito que reflita, mesmo aos poucos, aquilo que Ele é. Quando a gente fala tanto sobre se tornar como Jesus, ser como Jesus é disso que se fala. Então, por isso, minhas irmãs, que a nossa vida, dentro e fora de casa, torne o nome de Deus mais visível, mais amado e mais reverenciado diante daqueles que nos observam. Santificado seja o teu nome, Senhor, em nós, antes de tudo mais. Amém. Vamos